Shalom לכולם, ישראליתים, שלום לזרים אשר גלויים לב, שלום לך אשר משתתף אותנו ברעת תעלה שלנו ביוטיוב e בפייסבוק. Shalom para todos os israelitas, shalom para os gentios, os estrangeiros de corações sinceros, e shalom para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube e no Facebook também. Bom, hoje eu quero falar sobre o item de número 81, o resgate do primogênito de um jumento. Mas antes eu quero agradecer aqueles que têm feito as suas inscrições, aqueles que têm enviado as suas ofertas, as suas tzedakot, suas doações, e também têm orado pelo nosso trabalho. Agradecemos a todos, homens e mulheres de bons corações. E, como todos sabem, o nosso objetivo somente um, é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno. Porque cremos que a Torá é a única verdade. Fora da Torá não há vida, não há salvação, não há brachot, bênçãos. E falar também do nome bendito Yahushua, que é o nome que assinou a Torá, assinou o pacto eterno, o Berit Olam. Bom, então vamos para o item 81. Resgatar o primogênito de um jumento. Shemot 34, 20. Shemot 34, 20. Resgatar o primogênito de um jumento. Mas o Bahor de todo jumento, o Bahor é o primogênito. Tu redimirás com um cordeiro, e se tu não o redimi-lo, então tu quebrarás o seu pescoço. Todo o Bahor de teus filhos tu redimirás, e nenhum deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. Bom, nós vimos no item de número 80, resgate do primogênito, que isso incluía tanto dos homens como dos animais. E agora nós estamos vendo especificamente o resgate do primogênito de um jumento. Bom, o jumento era um animal selvagem. E toda vez que nascia uma cria de um jumento, o bahor, o primogênito, se o indivíduo quisesse oferecê-la ao Eterno, era o primogênito, certamente a lei tinha que oferecer, ele tinha que trocar por um cordeiro. Agora, se ele não tivesse o cordeiro, e ele quisesse oferecer esse jumento, então ele amansava esse jumento. A expressão quebrar o pescoço era amansar, porque o jumento tem um pescoço duro, o jumentinho. Então tinha que amansar esse jumento, porque esse jumento, quando é pequeno, ele vai indo na estrada, daqui a pouco ele entra para o meio do mato. Então, ele não é ainda adestrado. Tinha que adestrar ele, tinha que quebrar o pescoço dele, ou seja, amansar ele, cortar a crina dele, para que ele pudesse ser usado no serviço do templo, porque tinha o serviço do templo que usava o jumentinho, inclusive até para anunciar os reis, quando os reis
eles governavam, quando eles iam começar a reinar, eram ungidos reis, eles montavam no jumentinho. Esse jumentinho já era amestrado. Então, por isso que o Eterno não aceitava ele ali selvagem. Tinha que quebrar o pescoço, tinha que domar ele, domar o pescoço dele, que era muito duro. Ele era um animal selvagem. Bom, então, resgatar o primogênito de um jumento, mas o barror de todo jumento, tu o redimirás com um cordeiro. E se tu não o redimi-lo, então tu quebrarás o seu pescoço, todo o barror de teus filhos tu redimirás, e nenhum deverá aparecer diante de mim de mãos vazias. Aleluia. Bom, então, tinha essas duas opções. Nascia o barror, o primogênito de um jumento, ou você trocava por um cordeiro, levava até o Eterno, ou você amansava ele primeiro, e depois quebrava, né, o pescoço dele, domava ele, depois você levava ele para o serviço do templo. Bom, então vamos agora ver na Torá oral esse item. 81, resgatar o primogênito de um jumento. Iobe 39, 1 e 2. Iobe 39, 1 e 2. Iobe, Jó 39, 1 e 2. Iobe, Jó. Trinta e nove, 1 e 2. Conheces tu o tempo em que as cabras selvagens dos montes concebem os filhotes? Ou pode tu observar quando as corças dão à luz? Pode tu numerar os meses que eles se completam? Ou sabes tu o tempo em que elas são geradas? Então, o 4 diz aqui. O 5. Quem colocou em liberdade o jumento selvagem? Ou quem desatou o jugo do asno feroz? Então ele tinha esse jugo, né, conforme diz a Torá. O jumento, o asno, tinha esse jugo. E tinha, por isso que ele tinha que ser amansado, para ele ser oferecido ao Eterno. Ou senão ele era trocado por um cordeiro. Bom, agora nós vamos ver no tempo de Yahushua e dos seus talmudinhos, esse item 81. Resgatar o primogênito de um jumento. Yohanan Moshe, Marcos. Yohanan Moshe, Marcos. Yohanan Moshe, Marcos. Onze. 2 e 7. E disse-lhes, ide em vosso caminho, a aldeia que está de fronte de vós. Assim que nela entrardes, encontrareis um jumentinho, amarrado, sobre o qual nunca homem algum montou. Soltai e trazei-o. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhes que o nosso rabi necessitou dele, e imediatamente ele o enviará. E eles puseram a caminho, encontraram um potro de jumento, amarrado a um portão, num lugar onde 2 caminhos se encontravam, e eles o soltaram. E alguns dentre os que ali estavam lhes disseram, que fazeis vós soltando o jumentinho? Então lhes disseram da forma como Yahushua lhes tinha ordenado, e os deixaram partir. E eles trouxeram a Yahushua e lançaram suas vestes sobre o jumentinho, e ele assentou-se sobre o mesmo. Então Yahushua amansou aquele jumentinho que homem nenhum tinha montado, né, que era selvagem. Né. E ele foi ali ungido como rei, porque era essa a missão do jumentinho. Depois de domado, depois de adestrado, os reis montavam nele. E evidentemente que Yahushua,
Ele é o nosso Mashiach, ele é o condutor de Israel. E ele adestrou e montou sobre Shumen. Tá bom? Para se cumprir as escrituras que falava que ele viria montado sobre um asninho, sobre um jumentinho. Shalom, lekulam, yawai, mahem.